É um prazer receber nosso palestrante, Dr. Antônio Penteado Mendonça. Ele vai proferir a palestra O Contrato de Seguros, assim, um assunto bastante importante e que ele abordará com bastante precisão. Dr. Antônio Penteado, em nome do Dr. Marcos da Costa, que é o nosso presidente aqui da OAB São Paulo, que temporariamente está afastado por um acidente automobilístico, e a doutora Ivete Senise, que é a presidente em exercício, e o doutor Marcos da Costa, que é o diretor do Departamento de Culturas e Eventos, também desta casa. Então, é com grande prazer que recebemos o doutor Antônio. E eu vou ler o currículo do Dr. Antônio, que é assim um currículo um pouco extenso e muito completo. Então, o Dr. Antônio Penteado Mendonça, ele é advogado graduado pela USP, especialista em Direito Ambiental pelo DSE, Alemanha, e em Seguros pela FGV. Ele é ex-presidente e secretário-geral da Academia Paulista de Letras, é presidente do Conselho Consultivo da Associação Paulista dos Técnicos de Seguros, a APTS. Ele é conselheiro da Associations Internationale de Droit de Assurances, AIDA, e da Academia Nacional de Seguros e Previdência, ANST. Diretor da Associação Brasileira de Gerentes de Riscos, a BGR, e do Centro do Comércio do Estado de São Paulo, da CCCESP. Árbitro da Câmara de Mediação e Arbitragem da Federação das Indústrias e do Comércio do Estado de São Paulo e do IASP. Professor da GV e da FEA USP. Produtor e apresentador na Rádio Estadão e na Band News TV, e autor de diversos livros e artigos. Dr. Antônio, sinta-se à vontade para proferir a palestra. Quando a gente fala de seguro, a gente imagina um assunto absolutamente árido, uma coisa sem qualquer tipo de interesse maior, sem qualquer profundidade, sem qualquer outra forma de entender, a não ser uma apólice onde você tem 377 cláusulas, a maioria escrita com letras pequenininhas, que depois transforma no manual do segurado, que o segurado também não entende muito bem porque não lê. Mas seguro não é isso. Seguro é, em primeiro lugar, uma das atividades de proteção social mais antigas e mais bem-sucedidas da história da humanidade. Quem imaginar que o seguro começou na Inglaterra no século XVIII está cometendo um dos maiores erros da sua vida. Nós vamos começar isso por onde o seguro começa. O seguro começa na Mesopotâmia, mais ou menos 4.000, 4.500 anos atrás. E a operação já era absolutamente semelhante à operação de seguro que nós temos hoje, e mais para frente nós vamos explicar um pouco o que é essa operação que nós temos hoje. Na Mesopotâmia, ela era o seguro de transporte que no Brasil é famoso pela quantidade de roubos, e que na Mesopotâmia também era famoso pela imensa quantidade de roubos. Então vocês veem que a história da humanidade é uma história que se repete muito mais do que se cria. Ela pode ter sofisticações, pode ter a R-15, no outro lado você tem arco e flecha, mas, no fundo, o que está em jogo é a estrutura de uma sociedade organizada e a proteção dessa sociedade, e é o que o seguro faz. Para vocês imaginarem um pouco, uma das mais antigas formas de seguros e companhias de seguros estruturadas no mundo é uma companhia portuguesa de mais ou menos 1370, 1380. Essa companhia permitiu a Portugal, 70 anos depois, começar a conquista do mundo e descobrir o mundo para a Europa. Se não tivesse essa companhia, as navegações portuguesas jamais teriam existido. Na Inglaterra do século XVIII vem o seguro como o seguro é conhecido hoje,
E também na base desse seguro está a exploração do mundo pelo, então, começo do que veio a ser o Império Britânico e através do seguro de transporte marítimo, daí vem uma palavra curiosíssima, prêmio. É uma coisa espantosa, mas até hoje eu vejo sentença de juízes mandando seguradora pagar prêmio. Seguro não é loteria. Seguro não tem prêmio, seguro tem indenização. E o juiz diz, pague o prêmio. Teve uma vez eu mandei pagar o prêmio, era R$ 142 e alguns centavos. O juiz queria me mandar me prender. Eu disse, mas o senhor mandou pagar o prêmio, eu paguei o prêmio. Não tem problema absolutamente nenhum. O que é o prêmio e por que a palavra prêmio? Porque na Inglaterra, no século XVIII, o Lloyd's de Londres, que não é mais do que um café, até hoje aquilo tem uma estrutura de um bar, de um café, reunia os armadores, os proprietários de navios, os que iam comprar cargas no exterior e gente que estava disposta a bancar o risco do insucesso dessa operação. E o que esse cidadão que bancava o eventual insucesso da operação recebia se a operação desse certa se chamava um prêmio. Era uma participação no resultado econômico daquela determinada viagem que ele havia assumido o risco de proteger no caso de não dar certo. Daí vem a palavra prêmio como o pagamento do seguro, que hoje é uma coisa feita antecipadamente, naquela época era uma coisa a posterior. Na sequência, a Inglaterra, inglês é bom para essas coisas, eles disseram, bom, se esse negócio dá certo para navio, por que não pode dar certo para incêndio? E Londres, no final do século XVIII, teve um incêndio monstruoso, durou dias, queimou mais de um terço da cidade, e os ingleses pegaram aquele conceito que era usado para fazer a proteção do transporte de mercadorias através do império para proteger imóveis, para proteger patrimônio. E nasce o seguro de incêndio moderno. Na sequência, nós temos a Alemanha, no final do século XIX, com Bismarck, as primeiras leis de proteção social, as primeiras leis de proteção ao trabalhador. E o primeiro desses seguros é o seguro de acidente de trabalho. A Alemanha, no final do século XIX, já era um país bastante industrializado, já era um país que dependia muito mais da força industrial do que da força agrícola, e havia um número muito elevado de acidentes. Por que havia um número muito elevado de acidentes? Porque os maquinários, as ferramentas, o que era produzido estava muito no começo, ninguém sabia muito bem como é que aquilo fazia, ainda não havia um treinamento, não havia uma especialização, e o Bismarck disse, bom, nós temos que proteger o operário que se acidente, ou que venha, de qualquer forma, ter uma impossibilidade de continuar exercendo a sua profissão, porque é a forma também de proteger a sua família. E o Bismarck fez os primeiros seguros sociais. No século XX, um crime se transformou na previdência social do mundo inteiro. Vocês conhecem corrente da felicidade, não conhecem? Aquela, olha, eu tenho um amigo, esse amigo apresenta 10 amigos, cada um dos 10 amigos deposita R$10 na minha conta, aí tem mais 10 outros amigos, isso vai se multiplicando, isso vai se multiplicando, isso vai se multiplicando, e isso é crime. Está previsto no Código Penal brasileiro, inclusive, isso é crime. E nos Estados Unidos, onde isso começou, prenderam o criminoso e, em seguida, o governo americano disse, nós acabamos de resolver o problema da aposentadoria do país. E a previdência social no mundo inteiro, da forma como ela está estruturada hoje, não é mais do que uma corrente da felicidade, uma pirâmide da felicidade, onde quem vai entrando vai pagando quem está saindo. Se você parar de pedalar a bicicleta, quebra. E a Previdência Social tem os rombos que tem. Primeiro, porque no Brasil ela é muito mal gerida. Segundo, porque ela é altamente roubada. E, em terceiro lugar, o mais grave de todos, a sociedade brasileira está envelhecendo. Nós estamos ficando cada vez mais velhos. Está entrando menos gente na corrente de felicidade e está saindo mais gente da corrente da felicidade. Quando isso começou no Brasil, você tinha 10-1. Hoje, se não me engano, essa conta já está 4-1. Então, o que está entrando está tendo que suportar um preço absurdamente alto.
Na Segunda Guerra Mundial, vocês já devem ter visto um monte de filmes a respeito da máquina Enigma, que resolve o problema do submarino alemão que afundava o cargueiro inglês ou o destroyer americano. Balela. Quem fez a Grã-Bretanha não perder a guerra foram as companhias de seguros inglesas. Elas continuaram fazendo o seguro de todos aqueles comboios que eram torpedeados pelos submarinos alemães. Então, afundava o navio, perdia a carga, o seguro ia lá, pagava, fazia outro navio, comprava outra carga. Até uma hora que acabaram os submarinos alemães e continuaram sendo construídos navios ingleses. Quer dizer, então, vocês começam a perceber que esse produtinho que a gente acha que é só um seguro de automóvel é muito mais sofisticado. O homem só desceu na Lua porque existe seguro. Ao contrário do Brasil, que o campo de Alcântara explodiu e o satélite que foi jogado pelo foguete chinês não subiu, e nenhum tinha seguro, e o fantástico é o cidadão olhar e dizer no mundo inteiro não se contrata esse tipo de seguro, por isso o Brasil não tinha. Mentira. O mundo inteiro tem seguro para satélite, tem seguro para foguete, tem seguro para desenvolvimento de toda essa tecnologia, porque sem isso não há fortuna que resista. São bilhões e bilhões e bilhões de dólares em pesquisa que permitiram os Estados Unidos chegarem na Lua em 1969, sendo que em 1963 tinham mais de 17 acidentes onde os americanos tinham perdido todos os foguetes e os satélites que esses foguetes transportavam. Não é por outra razão que o primeiro animal que foi para o espaço foi um cachorro. Os russos disseram, entre um cachorro e um astronauta é melhor morrer um cachorro. E foi uma cadelinha chamada Laika, a bordo de uma nave chamada Sputnik, que abriu a corrida do espaço, e hoje nós já estamos descendo em Marte com altíssima tecnologia, descobrindo água, descobrindo coisas fantásticas. Isso tudo tem seguro. Você não põe um Hubble no espaço sem ter uma apólice de seguro. E no Brasil, na década de 90, as privatizações que deram certo porque todas tinham seguro. E tinha um seguro que a gente vai falar mais para frente, chama garantia de obrigação, garantia de entregar aquilo que você promete numa licitação, e isso permitiu, primeiro, que São Paulo privatizasse as rodovias, depois as ferrovias, que era a FEPAS e foi passada para o governo federal, e abriu a porta para as grandes privatizações, que permitiram que o Brasil, em menos de 20 anos, passasse a ter mais de um telefone por habitante, quando antigamente, na época que isso começou, uma linha telefônica custava $10 mil porque não tinha telefone. Quer dizer, isto é consequência dessa ferramenta chamada seguro. O seguro se baseia num princípio muito curioso, chamado mutualismo. Eu, numa aula comum, diria, bom, quem sabe quem é mutualismo? Aqui eu não posso fazer isso em função da gravação, então eu vou explicar direto o que é mutualismo para quem não sabe, e peço desculpas aos que sabem por eu voltar a falar um conceito já conhecido. Mas mutualismo, o exemplo mais simples de definir mutualismo é a caderneta de poupança. A caderneta de poupança é um imenso fundo composto pelo dinheiro de milhões de brasileiros com uma finalidade específica: construir casas populares, que depois viraram casas e depois viraram imóveis. Mas a função básica da caderneta de poupança, quando ela foi criada, era a construção de casas populares. O seguro é exatamente a mesma coisa. O seguro é um imenso fundo composto por todo mundo que contrata seguro com uma finalidade específica: pagar as perdas que algumas dessas pessoas irão matematicamente sofrer, independentemente de quem seja, por um valor médio que também é facilmente quantificável. Quer dizer, aí vocês entendem a importância do advogado para a atividade seguradora. Seguro é apenas dois conceitos: direito e estatística. É contrato e as consequências de um contrato e número confiável. Quer dizer, eu sei, toda seguradora bem administrada sabe quanto ela vai ganhar por ano,
Sabe quanto ela vai pagar de indenização por ano? Sabe quantas indenizações ela vai pagar por ano com um erro de menos de 5% e sabe o valor máximo que ela vai pagar por cada uma dessas indenizações. Então, a seguradora não aposta, a seguradora não joga, a seguradora não assume risco. A seguradora assume a obrigação de pagar a indenização do seu risco. A seguradora não vai morrer no lugar de nenhum de nós. A seguradora não vai ter o seu automóvel roubado no lugar de nenhum de nós. A seguradora não vai ser operada de apendicite no lugar de nenhum de nós. O que a seguradora faz é indenizar os riscos, no caso da configuração deste evento, do risco seu, do risco do segurado. E isso funciona através desse princípio chamado mutualismo, que é o fundo composto pela participação de todos aqueles que fazem parte deste universo para pagar indenização de alguns poucos que serão atingidos. E a seguradora é apenas a gestora desse enorme fundo. Isso leva a mais um desdobramento da maior importância para o advogado. Qual é esse desdobramento? Esse desdobramento é que a seguradora não é dona da maior parte do dinheiro que ela administra. A seguradora é a gestora desse dinheiro até ela fechar o balanço dela no final do exercício, e aí o que for o lucro, o que sobrar deste fundo, ela apropria como lucro e aí entra para ela. Até o momento que a seguradora faz isto, o dinheiro é de todos os segurados e existe reserva específica para isso. E mais do que isso, metade do capital da companhia de seguro é obrigatoriamente vinculado ao pagamento de indenizações que ela ainda não sabe nem que tem. A principal reserva de uma companhia de seguros chama riscos já ocorridos, mas não avisados. Quer dizer, aquilo que a seguradora sabe que já aconteceu, porque estatisticamente ela tem essa conta, mas o segurado ainda não teve tempo de contar para ela que aconteceu. Essa provisão faz com que uma seguradora tenha que trabalhar com praticamente R$1 de capital ou R$1 investido para cada real de risco que ela assume. É uma maluquice. O capital de uma seguradora é um negócio impressionantemente alto e é uma das razões que faz o Buffett, que é o segundo homem mais rico do mundo, ter a estrutura do negócio dele baseado em companhias de seguro e em resseguradoras. A seguradora e a resseguradora são, pelo próprio desenho dela e por movimentarem somas enormes de dinheiro que não são dela, a melhor holding do mundo. Seguradora é melhor do que banco. Tanto que no mundo inteiro, as grandes seguradoras são donas dos grandes bancos. No Brasil é que aconteceu o contrário, porque os grandes bancos descobriram muito rapidamente o que acontecia no mundo e eles compraram as seguradoras antes das seguradoras comprá-los. Mas no mundo, as grandes seguradoras são as grandes acionistas dos bancos. Por quê? Porque elas têm esta massa de dinheiro e elas têm essa massa de dinheiro por tempo que elas sabem qual é. É o tempo da vigência dos contratos médios dela, que no Brasil é de 1 ano e lá fora é normalmente de prazos mais compridos. Uma coisa que é importante vocês terem claro é que cada vez que um de vocês paga uma parcela do seu seguro de automóvel, vocês estão pagando um pedaço de uma indenização. Dentro da ideia do fundo, daquele dinheirão que está lá para pagar a indenização de todo mundo, o prêmio do seguro, aquilo que vocês pagam do seguro, tem 4 componentes. A maior delas é para pagar sinistros, a segunda é para pagar os custos administrativos, a terceira é para pagar os custos comerciais e no Brasil a quarta é para pagar imposto. Imposto interfere no resto do mundo, o seguro é normalmente isento de imposto. No Brasil o seguro é brutalmente carregado de impostos, o que encarece muito essa operação. Mas cada vez que um de vocês paga o seguro de automóvel de vocês, independentemente de vocês terem sinistro ou não, esse dinheiro estará pagando indenizações para pessoas que sofreram sinistro. Então,
isso leva a uma decorrência lógica e simples. Quer dizer, cada vez que a seguradora paga uma indenização indevida, seja porque o risco não está coberto, seja porque o segurado não pagou o prêmio, ela desequilibra esse fundo. E a única forma de reequilibrar esse fundo é cobrar de cada um de nós um pouquinho a mais na renovação do seguro. Por isso, a fraude contra o seguro é uma fraude perversa. Ela é uma fraude que atinge milhões e milhões de pessoas, porque a única forma da seguradora poder combater a fraude é aumentando o preço. Não tem outra. Se calcula na Europa, que tem estatísticas mais ou menos confiáveis no setor, que 25% do total das indenizações pagas são fraudes. E isso está precificado em cada apólice de seguro que cada seguradora vende. No Brasil, a conta deve ser mais ou menos parecida, dependendo da carteira, pode ser um pouco menor do que na Europa, dependendo, pode ser um pouco maior, mas não foge muito. Daí a importância da seguradora ter um processo que se chama regulação de sinistro. Ela tem que saber o que aconteceu e ela tem que saber quanto custa exatamente aquilo que aconteceu, porque se ela pagar de qualquer jeito, ela está roubando os senhores. Ela está tirando indevidamente dinheiro de cada um dos seus segurados para pagar indenizações. Então ela tem a obrigação, primeiro legal e segundo moral, de quantificar cada uma das indenizações e saber o que aconteceu. Bom, o que é um seguro? Antes de mais nada, o seguro é um contrato. E um contrato absolutamente claro e atípico. O seguro é um contrato único. Vocês não vão encontrar em nenhum outro contrato as características que nós vamos ver agora, que são as características de um contrato de seguro. Primeiro, ele é um contrato nominado. Segundo, ele é formal. Terceiro, ele é oneroso. Quarto, ele é de adesão. Quinto, ele é de realização futura. Ele é aleatório e ele é da mais estrita boa-fé. Olhando cada uma dessas tipificações, por que o contrato é nominado? Porque ele tem nome. Se o contrato de seguro não chamar apólice ou bilhete de seguro, ele não é um contrato de seguro. Ele pode ser parecido com o contrato de seguro, mas ele não é o contrato de seguro. Para ele chamar apólice ou bilhete de seguro, ele tem que ser emitido por uma companhia de seguros, o que faz ele ser mais específico ainda. Ele é um contrato formal. Por que ele é formal? Porque ele tem formas e formalismos e formalidades que fazem dele um contrato extremamente curioso. Quando você vai comprar uma geladeira, você entra na loja e diz: moço, eu quero aquela geladeira branca. Aí o sujeito diz: bom, aquela geladeira branca está em falta, eu tenho aquela prateada. Mas você vai e compra uma geladeira. Quando você vai comprar um automóvel, a operação é exatamente igual. Você entra na concessionária e diz: eu quero comprar aquele automóvel. O contrato de seguro não funciona assim. Você oferece para a seguradora o risco que ela vai assumir. É o contrário, ela está vendendo o seguro, mas ela diz para você: conta para mim que seguro você quer. Então, você oferece um seguro para a seguradora. Você preenche uma proposta para a seguradora. No seguro de automóvel, que é o mais comum de todos, hoje em dia, quem tem seguro de automóvel aqui provavelmente contrata com o perfil do segurado. O que é que você está fazendo? Você está oferecendo para a seguradora em vez de estar comprando da seguradora. Isto é uma característica quase que exclusiva do contrato de seguro. Além disso, ele tem formas específicas, nós vamos ver mais para frente, quando nós vamos olhar a apólice. Ele segue um roteiro estruturado de uma forma que leva a que ele tenha aquele desenho. Todos vocês já devem ter visto uma apólice de seguro. Ela é um documento que tem um frontispício com o nome da seguradora, capital segurado, papapá, tipo de risco, aí vem condições gerais, condições especiais e condições particulares.
todo contrato de seguro segue obrigatoriamente essa forma. Então, ele é formal. Aqui são só exemplos. Ele é oneroso. Não existe seguro de graça. Quando vocês assistirem campanhas de propaganda em televisão dizendo, olha, você compre, você tem 1 ano de seguro de graça, ou 1 ano de PVA, ou 2 anos de cesta básica, o seguro não é de graça. A montadora, alguém está pagando este seguro. Porque se você tiver um seguro de graça, você não tem o mútuo, você não tem o fundo de onde sai o dinheiro para pagar a indenização. Então, você não pode ter seguro de graça. O seguro é obrigatoriamente oneroso para o segurado sempre, senão a seguradora não tem como pagar a indenização. Mas o seguro também é oneroso para a seguradora. Independentemente da seguradora pagar indenização para um ou outro segurado, ela tem custos fixos que ela vai pagar sempre. Ela vai pagar comissão de corretagem, ela vai pagar os custos administrativos dela, ela vai pagar os sinistros que acontecerem e ela vai pagar impostos. Então, não dá para ter seguro de graça. Ele é um contrato de adesão. O Código de Defesa do Consumidor garante que o contrato de seguro é um contrato de adesão. Mas vamos parar aqui e pensar um pouco em que tipo de contrato de adesão ele é. Será que ele é que nem um contrato de adesão da garantia de uma geladeira? Não, não é. Por que que não é? Porque o segurado interfere no contrato de seguro. Tem determinadas características, tem determinados campos da relação seguradora-segurado que quem determina é o segurado. Então, neste caso, o contrato deixa de ser de adesão absoluta e ele passa a ser um contrato que eu chamo de adesão parcial. Por quê? Porque quem vai determinar qual é o risco que está coberto não é a seguradora, é o segurado. A seguradora vai dizer qual o clausulado que se aplica para cobrir aquele determinado risco. Mas quem vai dizer o risco é o segurado. Quem vai dizer o valor que está sendo contratado o seguro também é o segurado. Tanto que você pega no seguro de automóvel, você tem a tabela FIP, pode ser mais, pode ser menos, pode ser a tabela FIP. Você tem uma margem para colocar o preço. Mais do que isso, você vai dizer qual é as coberturas acessórias que você quer que um contrato tenha. Um seguro de incêndio, por exemplo, tem uma série de coberturas acessórias, como vendaval, furacão, desmoronamento, deslizamento, tornado. Você escolhe qual você quer cobrir. A seguradora não pode te impor nenhuma além da cobertura básica. Tá? Então, ele é um contrato de adesão, mas é um contrato de adesão bastante peculiar. No risco comum, no risco grande, no risco de grande empresa, ele é menos de adesão ainda, inclusive porque aí deixa de haver qualquer hipossuficiência possível. Qualquer grande empresa, qualquer montadora de automóvel é maior que a maior seguradora. Então não há hipossuficiência e também não há desconhecimento do que é seguro por parte de nenhuma grande empresa. Elas negociam cada uma das suas cláusulas e das suas condições. Onde é que vai ter a particularidade comum da adesão é que o clausulado é sempre determinado pela seguradora. Mas é só isto. Ele é de realização futura. Você não pode contratar seguro para alguma coisa que já aconteceu. Sabe, se você já bateu o automóvel, a batida que aconteceu, o seguro não paga. O seguro paga do momento que você contrata para frente. E aqui um dado muito especial para quem eventualmente tiver um processo ou uma relação jurídica envolvendo seguro. Seguro tem hora para começar e seguro tem hora para acabar. O seguro começa às 0 horas do dia seguinte da contratação e o seguro acaba às 24 horas do último dia da vigência da apólice. Então, se vocês tiram um automóvel às 9 horas da manhã da concessionária e fazem o seguro às 9 horas e 1 minuto, vocês só terão seguros a partir da meia-noite. Das 9 horas da manhã até a meia-noite não há seguro. Então, quando forem comprar carro zero, contratem o seguro um dia antes de tirar o carro, porque é o momento que a apólice vai estar valendo.
Vocês vão dizer, mas toda seguradora vai dizer? Não, a imensa maioria das seguradoras, conhecendo o corretor, conhecendo quem é o segurado, paga a indenização se acontecer um sinistro nesse interregno. Mas se ela quiser dizer não, ela pode, porque o seguro tem hora escrita na apólice para começar. Qualquer apólice brasileira que os senhores pegarem, os senhores vão ver. Vigência de seguro, das 0 horas às 24 horas do último dia. Tá? Então, em determinadas situações, você fica sem cobertura. Aí vocês podem me perguntar, bom, mas e no seguro de vida, onde eu posso morrer 10 minutos depois de ter contratado a apólice? Pode. Pode morrer sim, e o seguro vai pagar. Mesmo que estas horas não estejam cobertas, nesse tipo de situação, o evento estando coberto, quer dizer, sendo uma morte natural, não sendo uma morte... depois eu conto para vocês uma passagem absolutamente dramática minha numa audiência, por conta de seguro de vida e fraude em seguro de vida. Vocês imaginem, vou contar já fica mais fácil. Eu fui fazer a audiência e eu sabia o caso, o cidadão descobriu que tinha AIDS. Só 10 anos atrás, mais ou menos, quando a AIDS ainda era uma coisa que assustava, o cidadão descobriu que tinha AIDS, saiu correndo, passou em 4 agências de banco e fez 4 seguros. E morreu em seguida de AIDS. A seguradora negou a indenização. E a mulher, a viúva, entrou com uma ação contra a seguradora. No dia da audiência, eu chamei o colega, chamei outro advogado, disse, olha, por favor, não faça isso, desista dessa ação, está aqui, isso não vai dar certo. E ele foi irredutível, ele tinha lá suas razões, tinha o seu direito, ou achava que tinha o seu direito. Resumo da ópera. A mulher descobriu que o marido era homossexual, ela não sabia que ele era. Descobriu que o marido tinha um companheiro fixo há mais de 15 anos, ela não tinha ideia que ele era, e descobriu que ele transava com ela sem camisinha, apesar de saber que tinha AIDS. E perdeu o processo. Quer dizer, foi das audiências mais tristes, mais deprimentes que eu fiz na minha vida. Vocês não imaginam o estado dessa mulher à medida que as coisas foram aparecendo. A hora que ela descobriu que ele transava com ela sem camisinha, ela deu um grito, um palavrão, sim, absolutamente apavorante, porque ela disse, acabou tudo, e esse sujeito não teve a menor consideração por mim. Sabe, ele transava comigo sem contar. Vocês imaginem o que é isso como quebra de confiança. É uma coisa apavorante. E por que o seguro não pagou? Porque quando ele contratou o seguro, ele já sabia que ele era portador do vírus da AIDS, e as 4 seguradoras conseguiram provar isso claramente com a data do exame, com a data da contratação do seguro na agência bancária. Quer dizer, então, apesar de 20% a 25% das indenizações serem fraudes, quando a seguradora quer pegar a coisa, a seguradora tem mecanismos altamente sofisticados para descobrir fraude e para identificar a fraude. O judiciário aceitar a fraude é um outro problema, mas muito mais complicado. Mas o contrato de seguro vale para frente. Contrato de seguro nunca vale para trás. Isso tem que ficar muito claro. O seguro é aleatório. Quantos de vocês, levanta a mão quem já teve mais de uma batida de automóvel? Vocês veem que é uma minoria. E uma batida de automóvel? Já aumenta o número. E automóvel roubado? Vocês veem que aumenta mais ainda o número. Por quê? Porque você tem comportamentos estatisticamente comprováveis que indicam que isso vai acontecer. Mas ele não acontece com todo mundo. Um pode ter um automóvel roubado, o outro pode no dia seguinte ter um caminhão que passa na contramão por cima dele, e o outro pode ter um automóvel durante 30 anos e nunca sofrer acidente nenhum. Ninguém sabe quando, nem como, nem o que vai acontecer. E essa aleatoriedade é fundamental para a compreensão do que é o seguro.
Vocês vão me dizer, mas no seguro de vida a aleatoriedade é relativa, porque o cidadão vai morrer. Um dia eu participei de um evento curiosíssimo da Associação dos Proprietários de Agências Funerárias, e o camarada começou, o presidente da associação, que é uma coisa enorme, eu não tinha ideia do tamanho, começou dizendo, nós somos o único lugar que todo mundo vai passar no mundo. Todo mundo vai morrer e vai passar por uma funerária de um jeito ou de outro. Agora, onde é que está a aleatoriedade do seguro de vida? A aleatoriedade do seguro de vida está no momento em que a morte acontece. Você não sabe quando você vai morrer. E por isso, aqui mais um dado muito importante para quem está no dia a dia em contato com o seguro. A pré-existência é risco excluído. Mas toda pré-existência é risco excluído? Não. No seguro de vida e no plano de saúde, se o indivíduo não sabe que ele tem aquela doença, isto não é considerado pré-existência. O risco é coberto e a seguradora tem a obrigação de pagar. E o contrato de seguro é da mais estrita boa-fé. Ele é o único contrato que tem 3 vezes a exigência da boa-fé. Nenhum outro contrato na legislação civil e empresarial brasileira tem 3 vezes a boa-fé. O contrato de seguro tem a boa-fé geral exigida de todos os contratos pelo Código Civil. O contrato de seguro tem a boa-fé do Código de Defesa do Consumidor. E o contrato de seguro tem um artigo específico no Código Civil que determina a boa-fé na sua realização, tanto pela seguradora como pelo segurado. E aí vem uma questão extremamente curiosa. Qual a boa-fé que incide no contrato de seguro? É a boa-fé subjetiva ou é a boa-fé objetiva? A boa-fé subjetiva exige uma ação ou uma omissão do cidadão. A boa-fé objetiva não exige essa ação ou essa omissão, o simples fato de você estar envolvido gera a responsabilidade, portanto, gera a quebra da boa-fé. E quem deu a melhor resposta que eu ouvi até hoje foi o ministro Marco Aurélio Mello, quando ele, no meio daquela discussão, uma parte dizia, não, a boa-fé é objetiva, outra parte dizia, a boa-fé é subjetiva, e o Marco Aurélio Mello colocou o seguinte, disse, mas por que a distinção do tipo de boa-fé se este contrato exige 3 vezes a boa-fé e nós só temos 2 boas-fés? A objetiva e a subjetiva. Então, no contrato de seguro, se aplicam os 2 conceitos de boa-fé. A boa-fé objetiva vale, a boa-fé subjetiva vale, e a soma das 2 boas-fés vale também. Quer dizer, ele aceita todo e qualquer conceito de boa-fé, a não ser que haja cláusula expressa de exclusão de algum tipo de consequência de uma das boas-fés, o que pode acontecer. Mas aí é uma questão contratual, não é uma questão conceitual, não é uma questão legal. O contrato de seguro é um contrato com previsão legal. Eu não vou ler o artigo, mas o artigo 757 do Código Civil define, e você tem todo um capítulo. O CDC também define o contrato de seguro como uma relação de consumo. Mas precisa ficar claro que nem todo contrato de seguro é uma relação de consumo. Ele pode ser ou não. Nenhum contrato de grande empresa é uma relação de consumo. E nos contratos menores, os seguros de vida e planos de saúde contratados por empresa a favor de seus funcionários também não é uma relação de consumo. Tá, isso tem que ficar claro para poder permitir o melhor desempenho de cada um de nós como advogados. A apólice de seguro é o instrumento onde estão determinadas as condições daquele tipo de contrato. Por isso se diz a apólice de seguro é o contrato de seguro.
é o que ele é. Ela é obrigatoriamente escrita. Se não estiver escrito, tanto faz o corretor dizer que vai pagar ou que não vai pagar, que a seguradora dá um jeitinho, que ele é amigo do Papa, ele pode ser quem ele for. Se não estiver escrito, a seguradora pode negar. Da mesma forma que o segurado pode exigir. Se não estiver escrito que a seguradora não vai fazer alguma coisa, o segurado pode exigir que ela faça aquela determinada coisa. Um exemplo claro disso que acontece muito em acidente de automóvel. Tem lá riscos excluídos. Embriaguez do proprietário. E quem bate o carro é o motorista que está num porre que não tem tamanho, mas ele não é o proprietário. O seguro paga. O seguro tem que pagar. Por quê? Porque a exclusão é expressa. Embriaguez do proprietário. Ora, se eu não sou o proprietário, está coberto. Se não foi excluído, está coberto. E isso vocês vão encontrar em várias situações profissionais, como advogados militando com seguro. Leiam atentamente a apólice, porque a apólice de seguro tem furo sempre. E o advogado competente acha esse furo e vai fazer a melhor defesa do interesse do seu cliente. Isso eu acabei de falar. Uma apólice tem um desenho, como eu disse para vocês. Quer dizer, você tem uma seguradora, você tem um segurado, você tem um ramo de seguro, você tem um prêmio do seguro, você tem a forma de pagamento, você tem a importância segurada e você tem aqui uma coisa fundamental, o objeto do seguro. Volta e meia confundem o objeto do seguro com o segurado. O objeto do seguro e o segurado não são a mesma coisa. Seguro do automóvel, o segurado é o proprietário do automóvel. O objeto do seguro, que é o bem segurado, é o automóvel. Mas não são a mesma coisa. Mesmo no seguro de vida, não é a mesma coisa. O segurado é o titular da apólice, mas o risco, o que está segurado, é a morte dele. Se ele não morrer, não tem seguro de vida. Então, é uma questão fundamental ter clara essa distinção entre o objeto do seguro, é o bem segurado, é a casa, o apartamento, é a empresa, o automóvel, é o navio, é o foguete, é o satélite, é o que vocês quiserem. Isso é o objeto do seguro. Mas não é o segurado. Tá, o segurado tem que ser ou uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica. Garantias e coberturas. Vocês vão ver numa apólice que toda apólice tem garantias obrigatórias e garantias acessórias. A obrigatória você não discute, você tem que engolir. Por exemplo, seguro de incêndio. Você tem garantido incêndio, queda de raio no local segurado e explosão de gás de cozinha. Hoje de manhã explodiu um prédio no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram. Se tiver seguro, o seguro do condomínio vai pagar esse prédio inteiro, porque a explosão de gás de cozinha, você não precisa nem dizer que você quer que tenha essa cobertura. Ela já é uma cobertura que entra automaticamente em toda a apólice de seguro de incêndio. Mas se você quiser vendaval, você precisa dizer, além destas eu quero vendaval, eu quero tornado, eu quero queda de aeronave, eu quero impacto de veículo, enfim. Você aí tem um imenso rol de coberturas que você pode colocar ou não, e que só estarão cobertas se você colocar e pagar, evidentemente, o prêmio. A coisa mais importante para ser lida numa apólice vem agora, riscos excluídos. Se vocês olharem qualquer apólice de seguro, ela tem 2 páginas de riscos excluídos. E depois dos riscos excluídos vem bens não cobertos, que não é a mesma coisa que um risco excluído. Vejam que coisa curiosa, eu tenho um seguro de roubo. Nesse seguro está escrito, estão cobertos todos os objetos que estão dentro dessa casa, patati, patatá, patatá. Risco excluído, joias. Quer dizer, eu tenho um seguro de roubo
que poderia cobrir joias, mas não cobre porque a apólice exclui expressamente a joia. Bens não cobertos. Eu tenho uma apólice que diz, dentro da mesma casa, estão cobertos todos os eletrodomésticos, DVD, televisão, papapá. A joia é um bem não coberto. Ela não vai ser indenizada da mesma forma, mas não porque ela é um risco excluído, mas porque aquele seguro não tem cobertura para aquele determinado tipo de bem. Isso faz uma diferença muito grande na defesa de um processo. Precisa se tomar um cuidado imenso quando você está falando de risco excluído e quando você está falando de bem não coberto, porque se a apólice não estiver bem escrita, você pode ganhar a ação aí. Perda de direito. É dos poucos casos em que o segurado não recebe seguro de vida no Brasil. O camarada vai para a beira da represa Billings, come uma feijoada, toma 1 litro de pinga, entra na represa e morre afogado. Se trata de uma perda de direito. Por quê? Porque ele agravou o risco. Praticamente todas as outras situações, inclusive suicídio, o seguro de vida paga. Nesse caso, o seguro de vida não vai pagar porque houve agravamento de risco. É o caso do camarada que numa estrada de pista única tem faixa dupla amarela na pista, ele vai para a esquerda deliberadamente, vai pela contramão, pega um caminhão de frente, morre todo mundo. O seguro não vai pagar. Se você passar um sinal vermelho, o seguro vai pagar. Por quê? Porque um é uma imprudência, uma imperícia, uma negligência. O outro é um ato deliberado. Toda vez que há um ato deliberado do segurado em infringir a lei ou aumentar o risco, ele perde o direito. Limite territorial. Vocês já pararam para pensar que uma apólice tem um limite, uma abrangência que ela paga e ela não paga? Se vocês forem de carro para a Argentina, vocês estarão sem seguro a partir do momento que cruzar a fronteira do Brasil? É importante ler isso, quer dizer, onde é que esse meu seguro vale? Uma série de Unimedes são municipais e o plano que ela comercializa também é municipal. Então, se você tem uma Unimed, não estou dizendo necessariamente que aconteça, mas se você tem uma Unimed São Caetano e precisa usar o hospital em Sorocaba, você pode ter a imensa surpresa de descobrir que a sua Unimed só vale em São Caetano e não vale em Sorocaba. Em Sorocaba você não será atendido por ela. Por quê? Porque está fora do limite que ela atende. Regulação de sinistro. Regulação de sinistro é o processo que a seguradora faz quando contam para ela que aconteceu um sinistro. Ela vai ver se o sinistro aconteceu, se a explicação é aquela mesmo, se aquilo tem lógica e se o valor determinado é o valor correto para pagar a indenização. Mais de 90% dos casos isso tudo dá certo. Quer dizer, não acontece nenhum atrito maior, só é vocês verem a quantidade de seguros que existem no Brasil hoje, com a quantidade de processos envolvendo seguros no Brasil, para vocês verem que, em princípio, a atividade funciona. A liquidação do sinistro é o pagamento. É o ato de depositar a indenização. Ele não se confunde com a regulação. A regulação vai determinar se haverá ou não a liquidação, mas a liquidação é apenas o pagamento. Reintegração da importância segurada. Isso eu acho que muito pouca gente ouviu falar. Quando você usa o seguro, você tem um seguro contratado por 100. Você usou 50, você passa a ter só 50. Você não tem mais 100. Para você voltar a ter 100, você tem que pagar de novo os 50 que estão faltando. Ou não. É o caso da reintegração automática da importância segurada. Determinados tipos de seguros reintegra, quer dizer, você usou, ele refaz uma vez, refaz 2 vezes, tanto faz, vai estar escrito na apólice, quantas vezes o capital volta a ser integralizado, quer dizer, volta a ser o capital original, e quando é que você começa a ter que pagar essa diferença. Cancelamento da apólice. Seguradora não pode cancelar a apólice a não ser por uma e única, aliás, 2 razões. A primeira é a falta do pagamento do prêmio pelo segurado. O segurado não pagou o prêmio, o seguro está cancelado. E a segunda é má-fé do segurado. Seja no momento da contratação, seja durante a vigência, seja na ocorrência de um sinistro. Se ficar caracterizada má-fé do segurado, a seguradora pode cancelar e não devolve o prêmio para o segurado.
Renovação da apólice, quando a apólice acaba, você tem regras para ela ser renovada ou para você contratar um outro seguro. Aí vai depender de cada tipo de apólice. Ponto muito importante, foro. Por que o foro é importante? Porque, de repente, você contrata o seguro com uma companhia que tem sede no Amapá e o contrato determina que todas as ações contra a companhia ou qualquer discussão contra a companhia vai ser em Macapá. Quer dizer, é mais barato você não cobrar a indenização do que você ir até Macapá receber a indenização e ainda por cima sem saber se vai receber ou não. Tá? Quem é quem no contrato de seguro? O contrato de seguro tem obrigatoriamente uma seguradora, que é uma SA, que é quem assume a obrigação de pagar a indenização. E tem um segurado, que pode ser qualquer pessoa natural ou jurídica que contrate esse contrato que tem como função específica transferir a obrigação da seguradora assumir o prejuízo dele. Eu volto a dizer, a seguradora não transfere, ela não assume um risco, ela assume a obrigação. Se fala a seguradora assume risco, mas de verdade ela assume aquilo que eu falei, a obrigação de pagar uma indenização de acordo com o contrato. E o beneficiário? Beneficiário é quem tem o direito de receber a indenização. Pode ser o segurado ou não. Em que caso não é o segurado? No caso seguro de vida, quando o segurado morre, o beneficiário serão as pessoas indicadas por ele, independentemente de serem ou não seus herdeiros legais. É um dado que é curioso, o seguro de vida não exige o respeito à herança. Você nomeia quem você quiser, há uma restrição, é o amante ou a amante. Não me perguntem por quê, o Congresso brasileiro é moralista nesse aspecto. Você tem companheiro, companheira, marido, mulher, filha, o que você quiser. Mas amante não pode ter seguro de vida. E aí se dá a volta fazendo um plano de previdência privada que é muito parecido com o seguro de vida. Não é propriamente impossível. E você tem, finalmente, o corretor de seguro, que é um intermediário que, em princípio, no mundo inteiro, defende o segurado. No Brasil, a lei não diz isso. No Brasil, o corretor de seguros não tem lado. Na prática, ele tem. Na prática, o corretor de seguros, os profissionais defendem o segurado na relação com a seguradora. Eu aqui vou correr um pouco, porque senão não vai dar tempo de vocês fazerem perguntas. Eu acho que é mais importante fazer pergunta. Uma comparação trágica, só falando rapidinho. O seguro agrícola nos Estados Unidos permite que os Estados Unidos produzam 400 milhões de toneladas de grão. O Brasil produz 200 milhões de toneladas de grão. É metade da produção americana e nós somos os segundos produtores mundiais de grão no mundo. Por que nós temos essa diferença? Porque o americano tem seguro para absolutamente tudo no processo de produção agrícola. O Brasil tem seguros absolutamente pré-históricos e o governo ainda acaba de dar um calote de 700 milhões de reais nas seguradoras, não pagando a parte dele no seguro agrícola. Quer dizer, então já se conseguiu a magia de, em 2015, a safra não ter seguro e as seguradoras ainda assim começarem o ano perdendo 700 milhões na coisa, porque a seca está aí, pegou soja, pegou tudo, e o governo não pagou, porque o governo brasileiro subsidia uma parte do preço do seguro agrícola. Ele paga metade do preço do seguro agrícola. Ele simplesmente não pagou a parte dele. E as seguradoras pagaram as indenizações. Isso faz uma diferença de 200 milhões de toneladas em grãos a mais que o Brasil podia estar produzindo e não produz. Principais modalidades de seguros. Você tem seguros de pessoas, que não é complicado a gente imaginar quais são os seguros de pessoas. Seguros de vida, seguros de acidentes pessoais, planos de saúde privados, planos de previdência complementar aberta. Tá? Esses são basicamente os seguros de pessoas que você tem à disposição no Brasil. Seguros patrimoniais eu não coloquei todos, porque é absolutamente infindável essa relação. Eu coloquei apenas os mais importantes, que é o seguro de incêndio, que, como eu já disse, não é só incêndio. É incêndio, queda de raio e explosão de gás de cozinha.
falou em seguro de incêndio, essas três coisas estão cobertas, independentemente de ser um risco residencial ou um risco empresarial. Seguros de lucros cessantes, que é um seguro altissimamente complexo, um seguro extremamente sofisticado e que as grandes empresas contratam porque, invariavelmente, o lucro é mais importante do que o patrimônio da empresa. Dependendo da atividade da empresa, principalmente empresas de tecnologia, o software, o lucro, a receita da companhia, a consequência da receita da companhia, vale 10 vezes mais do que o equipamento que a companhia precisa ter para funcionar. Seguros de obras. São seguros que, neste momento, no Brasil, estão em discussão a mais dramática possível, porque todas as grandes obras ou estão paralisadas ou estão atrasadas. E isso tudo tem seguro. A questão inteira é quem vai pagar esse seguro e se é que esses seguros serão pagos. Seguros de veículos, não preciso explicar muito, é o seguro mais conhecido no Brasil, porque o brasileiro prefere segurar o automóvel do que a vida. Depois o automóvel mata ele, mas ele recebe o seguro do automóvel, mas não recebe o seguro de vida porque ele não tem. Hein? Fica sem. É uma coisa curiosíssima, nós temos mais seguros de automóvel do que seguros de vida padrão. É um absurdo, mas acontece. Seguros de transporte, cada vez menos seguradoras querem fazer, porque cada vez mais se roubam cargas num raio de 100 quilômetros de São Paulo e 100 quilômetros do Rio de Janeiro, e curiosamente a polícia não consegue prender. É um negócio interessante. Seguros para eventos de origem climática. Por incrível que pareça, nós temos seguro para tornado, nós temos seguro para vendaval, nós temos seguro para furacão, nós temos seguro para granizo, nós temos seguro para uma série de eventos que atingem o Brasil todos os anos. E os seguros não são contratados. Por que eles não são contratados? Basicamente, 3 respostas. Primeiro, porque o segurado não sabe que tem. Segundo, porque o corretor brasileiro não está acostumado a vender esse tipo de cobertura. E terceiro, porque as seguradoras não contam. Mas existe, a maioria dos riscos existem e podem ser cobertos. Tudo que aconteceu em Santa Catarina podia estar segurado sem maiores problemas. E os seguros rurais, que eu acabei de contar a história dos Estados Unidos, e não cabe agora aqui, porque nós não temos muito tempo ainda. Seguros de responsabilidade civil são danos a terceiros. O que você pode causar de prejuízo para alguém? Primeiro, a responsabilidade civil pessoal, quer dizer, é aquilo que você, como pessoa, pode fazer para alguém. O desenho mais comum é o chefe de família, é o seguro de existência e funcionamento da sua casa. Sua casa pode causar danos a terceiros. Se o seu cachorro mordeu o carteiro, é um dano a terceiro e isso pode ser indenizado por esse seguro. Da mesma forma que se a sua empregada subir numa escada para trocar uma lâmpada e cair, esse seguro também vai pagar isso. Responsabilidade civil de veículos é o mais conhecido de todos, é o célebre dano a terceiro, é onde acontece a maior incidência de fraudes contra seguro no Brasil e no mundo. Por quê? Porque o camarada chega e diz o seguinte, olha, o negócio é, eu tenho uma franquia, a franquia eu vou ter que pagar. Eu digo que a culpa do acidente foi minha, e você me paga a franquia e o meu seguro paga o conserto do meu e do seu. Na teoria, isso é muito bacana. Na prática, as seguradoras estão cada vez mais sofisticadas e conseguem ver como aconteceu a dinâmica desse acidente e o que acontece é que, invariavelmente, elas não pagam nenhum nem outro e ainda ficam com o prêmio. Responsabilidade civil empresarial. É o chamado RC Operações, é um seguro que garante a existência e funcionamento de uma empresa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer um monte de coisa. Isso quer dizer um restaurante funcionando, se esse restaurante servir comida ruim e o cidadão tiver uma intoxicação, esse seguro vai pagar. Se você tiver uma empresa mais sofisticada, uma empresa que faça algum tipo de produto, se esse produto sofrer ou causar um dano melhor, o seguro vai pagar, desse seja para terceiro, evidentemente. E responsabilidade civil profissional é uma coisa que eu recomendo a todos os senhores que procurem, tenham uma apólice de responsabilidade civil profissional como advogados ou como escritório de advocacia, que ninguém está livre de um acidente de percurso e, em função desse acidente de percurso, perder um prazo ou fazer o seu cliente sofrer uma perda muito grande, pela qual, com certeza, nos dias de hoje, nós todos seremos processados
perderemos e aí compromete um patrimônio ganho com trabalho suado ao longo de uma vida inteira por conta de uma pequeniníssima falha, um problema de computador, um problema de agenda, problema de falta de luz e você perde esse prazo. Contratem o seguro, não é um seguro tão caro assim, é um seguro muito interessante para todo advogado, para todo profissional, para médico, para engenheiro, para arquiteto, para qualquer um. E, finalmente, os seguros garantias, que vocês têm o escândalo da Petrobras. Esse vocês estão lendo todo dia, quer dizer, a obrigação de entregar alguma coisa. Eu entrego a oferta da concorrência, eu entrego o contrato, quer dizer, eu cumpro, eu entrego o prédio construído, eu entrego a mercadoria que eu deveria entregar, e eu entrego que aquele negócio vai funcionar como eu disse que iria funcionar. Além disso, tem um outro produto que hoje é muito, muito interessante, que é um seguro garantia especial para garantir processos administrativos, principalmente tributários e processos judiciais. Você pode contratar um seguro para garantir uma execução. Existe seguro para isso. E esse seguro sai muito mais barato do que você depositar o dinheiro da execução, porque você vai pagar 1% disso ou coisa que o valha, e a seguradora vai dar uma apólice de seguro e até o final você continua usando o seu dinheiro para o seu negócio. Bom, o que eu tinha a dizer para vocês muito rapidamente era isso. Muito obrigado e agora eu respondo perguntas de quem quiser.